Olá pessoal, nós vamos ver agora um vídeo sobre sapata associada, né? Prosseguindo então aqui o nosso capítulo de fundações rasas, tá? Então a sapata associada, ela surge quando a gente tem dois pilares. No caso aqui nós vamos nos restringir nesse tópico a união de dois pilares numa única sapata, tá? Depois nós veremos o caso de múltiplos pilares. A situação com duas cargas ou com dois pilares é uma situação mais simples que resulta num problema isostático, tá? De cálculo. Então por isso nós vamos focar primeiramente essa situação e também porque ela também é uma situação mais comum, né, de associação de sapata. Ela se é necessária, né, quando a gente tem dois pilares próximos, né, e o terreno com uma taxa baixa, né, de resistência acarreta sapatas maiores que acabam se tocando, né, interceptando. Daí a necessidade de criar uma única sapata. Bom, então nós vamos ver um primeiro caso que é uma sapata retangular, tá? Então a gente vai poder criar uma sapata retangular para absorver os dois pilares aqui. Os pilares podem ter dimensões diferentes e podem ter, e na maioria das vezes tem cargas diferentes, né? Então nós vamos ter uma carga P1 e uma carga P2. Qual é a ideia principal aqui, né? É a gente colocar o centro de gravidade desse retângulo, né, a metade do retângulo, no centro de gravidade das cargas, né? Supondo que também aqui uma hipótese mais simples, né, de pilares só com carga axial, tá? Sem momentos. Então, se a gente coloca o centro de gravidade do nosso retângulo coincidente com o centro de gravidade das cargas, nós vamos ter uma distribuição uniforme de pressão aqui na nossa seção, né? Porque a resultante está caindo justamente no centro de gravidade da nossa fundação, tá certo? Essas sapatas, elas não têm a ideia, elas não têm aquela forma tronco piramidal tradicional, né, da sapata isolada. A ideia é que a gente ligue os dois pilares por uma viga rígida, tá? Uma viga que vai ter uma altura, uma rigidez considerável, né? Para manter toda a sapata aqui como corpo rígido, né? Que é aquela hipótese de seção plana também de compressão no solo, né? Então a gente liga esses dois pilares por uma viga rígida, né? E nós vamos ter então essa figurinha aqui, ó. A viga vai ter uma largura BW e uma altura H, né? Que nós vamos depois ver algumas regrinhas de pré-dimensionamento. E lateralmente, né? Nós temos a nossa sapata, né? Sapata retangular, que aí sim vai ter a forma com uma altura aqui variável, né? Um trecho chanfrado aqui, ó, naturalmente obedecendo aquele ângulo de 25 a 30 graus, para permitir a concretagem desse trecho aqui também sem formas, né? E uma parte paralelepíptica aqui embaixo, né? Formando então essas duas alturas, H1 e H2, e mais a altura total, que seria a altura da viga, que seria mais esse complemento. Então, geometricamente, né, nós temos essa solução, esse aspecto aqui, né? Então, o primeiro cálculo que a gente faz é a determinação do centro de gravidade, né? Que aí a gente conhece x1 e x2. Quando as cargas são iguais, x1 vai ser igual a x2, vai ser a metade, né, da distância entre os dois pilares, que a gente vai chamar de L. Então, não sendo, né, como que a gente acha a posição do centro de gravidade? Então, se L é a soma x1 mais x2, e L é a distância, né, entre os dois pilares, o x1, que é a distância do centro de gravidade ao pilar P1, vai ser P2L sobre P1 mais P2. É só fazer o momento, né, em relação a esse ponto, tá? Então vai ser P2 vezes a distância L, né, dividido pela soma das duas cargas, P1 mais P2, vai me dar o valor da posição do centro de gravidade em relação ao pilar P1. Obviamente o x2 vai ser L menos x1. Com isso fica determinado o centro de gravidade das cargas, que vai coincidir com o centro de gravidade da nossa sapata. Então nós vamos ter, a partir desse ponto, né, que é o CG, AS sobre 2 para a esquerda, AS sobre 2 para a direita.
e aqui é o nosso BS, que é a largura. Então, quem vai ser AS e quem vai ser BS? Aí nós vamos para a segunda hipótese, que é as dimensões da seção de contato, né? P1 mais P2 dividido por AS vezes BS tem que ser menor ou igual à tensão admissível. E aí você escolhe, né, os valores de AS e BS de forma a atender a esse critério, né, naturalmente, fazendo com que o retângulo possa se encaixar, né, dentro do conjunto de fundações da obra que você está projetando as fundações, né, para não interceptar com outras fundações. Ok? Então é bem simples, né? Vamos ver agora aqui a sugestão então para dimensionamento ou pré-dimensionamento da nossa viga de rigidez, né? O BW da nossa viga, normalmente a gente vai adotar o B do pilar, pega o maior dele, que se os pilares tiverem B de pilar diferente, pega o maior dele e soma mais 20. Sendo que essa largura total deve ser sempre maior do que 50 centímetros. Tá? Então o BW vai ser o BP mais 20, que seria mais 10 centímetros aqui para cada lado, então ficaria o BW. Ou no mínimo 50 centímetros. Tá? Quanto que vale o HV, que é a altura da viga? Então o HV vai ser a altura da sapata mais 20, que seria o H1 mais o H2 mais 20 centímetros, ou no mínimo 80 centímetros, que é o que a gente vai colocar aqui. Quem é a altura da sapata? A altura da sapata segue aquela condição de sapata rígida, né? Então o BS, que é a largura nesse sentido, né, dividido pelo BW, menos o BW, que vai funcionar como se na largura do pilar, dividido por 3. Então essa é a condição de sapata rígida, né? Na outra direção, na direção longitudinal, a rigidez é garantida pela viga, né? E na direção transversal é garantida pela altura da sapata, né? Aquela mesma expressão que a gente usou, né, nas sapatas isoladas para garantir o valor de HS. Ok? Aí quem é a ação no solo, né? Então nesse caso o centro de gravidade da sapata coincide com o centro de gravidade da carga. Há, portanto, uma distribuição uniforme de tensões, né? E a tensão vai ser exatamente, né, igual a P1 mais P2 dividido por AS vezes BS. Ok? Para garantir que é o centro de gravidade, quando você determinar o valor de AS, põe AS sobre 2 para a esquerda e AS sobre 2 para a direita, que aí você garante, né, que o centro de gravidade está caindo na posição do centro de carga. Ok? Então essa é a condição. Bom, vamos à parte agora então do dimensionamento, né? Então você tem na sapata um corte transversal, a tensão σS, né? Que é P1 mais P2 dividido pela área da sapata, o AS vezes o BS. Então essa tensão multiplicada pela largura da sapata, que seria o σS vezes BS, eu tenho a reação que vai atuar na viga, né? Então a viga eu vou ter uma carga uniformemente distribuída, né, na viga de rigidez, uma carga que é a reação do solo, portanto de baixo para cima, que vai ser igual a σS vezes BS. Obviamente, ao resolver essa viga, né, considerando apoio aqui e apoio aqui, você vai encontrar como reações de apoio exatamente P1 e P2, né, porque o sistema é isostático, portanto esse equilíbrio, né, vai ter que ser restabelecido, portanto as reações de apoio da viga biapoiada seriam P1 e P2, tá? A armadura, vamos então, agora então essa é a parte estática, né? Como que a gente acha a armadura da sapata? Então a armadura da sapata a gente vai para aquela seção a 0,15, né, do BW da viga aqui, interpretando mais uma vez como se a viga fosse um pilar, né, de largura aqui BW, então aqui seria uma seção a 0,15 de BW. E aí calculamos esse momento para a tensão uniforme, né? Então o X vai ser o BS da sapata, né, menos o BW sobre 2 mais 0,15 do BW. Então é esse X. E o momento vai ser o σS vezes X2 sobre 2, né? Então o momento em kN vezes metro por metro. E aí a seção resistente vai ser uma seção que vai ter 1 metro de largura pela altura HS, que seria o H1 mais o H2, né? Então teríamos a altura útil, né? E aqui é um problema também de flexão simples, ok? Para determinação da armadura transversal
da nossa sapata, ok? Os esforços na viga de rigidez são resolvidos então pelo cálculo da viga, né? Uma viga isostática com a carga uniformemente distribuída. A viga tem um vão e dois balanços, né? Que necessariamente não são iguais os balanços, a depender da posição do centro de gravidade do nosso retângulo. Então, nós encontraremos um diagrama de momento para a nossa viga de rigidez que tem esse aspecto, né? Ele é positivo em grande parte, podendo ter uma parte negativa aqui no meio do vão. Isso vai depender da carga, do afastamento entre pilares, né? Porque pode acontecer também dele ser todo positivo. Então a armadura da sapata, ela vai ser uma armadura a armadura da viga de rigidez vai ser uma armadura essencialmente inferior, né? Os momentos principais são todos positivos aqui. Então segue o dimensionamento tradicional de viga, né? A armadura de flexão, e aqui também temos o diagrama de esforço cortante, né? Então, pega-se os valores máximos normalmente e acha-se os estribos, então, aqui seria a armadura transversal da nossa viga. Esse aí segue o dimensionamento tradicional da viga. Ok? Então, isso é muito simples, né? Não tem muita dificuldade. No caso escolhermos a opção de fazermos uma sapata retangular, né, associando então dois pilares, né? A ideia põe a viga de rigidez e uma sapata retangular, e portanto teríamos como calcular a armadura transversal e a armadura longitudinal. Ok? Bom, uma outra alternativa, pessoal, que é possível também para associação de dois pilares, é a gente fazer uma sapata trapezoidal, tá? Então, às vezes a solução com sapata retangular também pode criar alguma dificuldade de interceptação com outras fundações. A gente tem a alternativa de criar uma sapata trapezoidal. Aí o problema é sempre o mesmo, a gente tem que fazer com o centro de gravidade deste trapézio, né, coincida novamente com o centro de cargas, porque aí eu vou ter também uma distribuição uniforme de tensões no solo, tá? Então essa é de novo, né, uma imposição de resolução do problema. E aí a mesma coisa, né, do ponto de vista geométrico, a gente constrói uma viga de rigidez ligando os dois pilares e lateralmente temos a nossa sapata, né, transversalmente. Sendo que agora, como não é retangular, a sapata tem balanços aqui laterais, né, variáveis, tá? Então eu vou ter uma base menor aqui, BS2, né, do meu trapézio, e a base maior do trapézio, que vai ser BS1, tá? Bom, esses valores de x2 e x3, né, que estão apresentados aqui, né, eles são conhecidos, né? Por quê? Porque é a posição do centro de gravidade. Então nós já sabemos que coincide com o centro de gravidade da carga, né? Então essa posição é determinada pelo centro de gravidade da carga, que é a primeira conta que a gente faz. Então L, que é o afastamento entre os pilares, é igual a x2 mais x3, né? E o x2 é de novo P2L sobre P1 mais P2, que é a distância então do centro de gravidade ao primeiro pilar P1, né? De carga P1. E o x3 vai ser L menos x2. Portanto, esses dois valores aqui são fixos, tá? Agora, para resolver o problema, você arbitra valores para x1 e x4, que são essa distância do centro de gravidade, do pilar P1 até a base BS1 e do pilar P2 até a base BS2, que é a base menor. Você arbitra esses valores, né, em função também da disposição geométrica, né, que você tem que impor lá para ou não invadir o terreno do vizinho, ou não chocar com outra fundação existente, né? Então você vai fixar os valores de x1 e x2. Então, fixados os valores de x1 e x2, a gente pode montar você fica com duas incógnitas, né? E eu tenho, quais são as duas incógnitas? É a base BS1 e a base BS2. Mas eu tenho duas equações para satisfazer. Quais são as duas equações? Uma geométrica, de que o centro de gravidade do trapézio tem que coincidir com esse ponto aqui, que é o centro de gravidade das cargas, né? Tá certo? E a outra condição qual que é?
é que nós vamos ter uma distribuição uniforme de tensões e essa tensão tem que ser menor ou igual à tensão admissível, né? Então a gente obriga a ser igual à tensão admissível, que nos levará então ao menor trapézio, né? Que a gente poderia usar aí. Tá certo? Então, com essas duas equações e com essas duas incógnitas, é possível calcular quem é o BS1, quem é o BS2. Então, isso é feito aqui de uma forma parametrizada. A gente encontra um parâmetro F1, que vai ser 2P1 mais P2 AS, né? Vezes o sigma admissível, tá? E isso vai ser BS1 mais BS2. O AS é conhecido, né? Porque se eu fixei quem é o X1 e o X4, então eu tenho tudo. Tenho X1, X2, X3, X4, portanto eu conheço o valor de AS. Então esse termo F1 ele pode ser determinado por essa expressão aqui, né? Eu conheço as duas cargas, o AS e a tensão admissível. Isso vai ser a soma de BS1 mais BS2. Essa expressão aqui do F1 é função da condição, né, de que as tensões devem ser iguais a tensão, né, deve ser igual à tensão admissível. O parâmetro F2, pessoal, ele vale AS sobre 3, multiplica BS1 mais 2BS2, BS1 mais BS2. Esse fator F2 vai ser X1 mais X2, portanto ele também é conhecido, porque X1 e X2 são conhecidos, que é a distância do centro de gravidade do trapézio à base maior, tá? Essa é a expressão, né, da posição do centro de gravidade em relação à base maior, tá? Então nós temos esses parâmetros F1 e F2 são conhecidos. E a partir daí, a resolução desse sistema de equações nos leva que o BS2, que é a base menor, tá? Ela vale 3F1, F2 sobre AS menos F1, né? Os parâmetros F1 e F2 e AS são conhecidos. E o BS1 vai ser F1 menos BS2. Ok? Então, com isso eu determino as duas bases, portanto, toda a geometria do meu trapézio fica determinada. Tá? Supondo que a base interferiu com outras fundações, você pode arbitrar novo valor de x1 e x4, né? De forma a tentar modificar, né, essas bases do trapézio até encaixar, vamos dizer, dentro do espaço, né, que você tem disponível para a sua fundação. Ok? Bom, as regrinhas do pré-dimensionamento podem ser tomadas iguais às regras que a gente já falou, né, da sapata associada retangular. Então, o BW, que é a largura da viga, é o B do pilar mais 20, não sendo menor do que 50 centímetros. O HV, que é a altura da viga, vai ser HS, né, que é a altura da sapata, mais 20. Tá? Altura da sapata mais 20 centímetros, tá? Seria aqui o HV. Esse HV não é menor do que 80 centímetros, tá? Deve ser tomado no mínimo 80 centímetros. E de novo a altura da sapata seria BS1 menos BW sobre 3, que é a condição de sapata rígida, né? E lembrando que talvez na hora de passar o H1 e o H2, né, separar o HS, né, é aquela condição do H2 máximo, né, para que esse ângulo não seja maior do que 25 graus, tá? Então ficaria a geometria determinada. Depois do dimensionamento da sapata, né, a gente pode fazer como agora os valores aqui são variáveis, né? A distância da face da viga para lá é variável, a gente pode pegar um valor médio, tá? Passar aqui pela base média do trapézio, né? Fazer a verificação do momento na sapata pela base média e aí distribuir, ou pegar pelo valor máximo, né? Aí você pode fazer como achar conveniente, ou dividir em dois trechos, né? Até aqui nesse primeiro trecho
fazer uma média do primeiro trecho e depois uma média do segundo trecho e fazer armaduras com espaçamentos diferentes, né? Mas eu costumo fazer aqui pelo valor médio, né? E aplicar então o valor dessa armadura para toda a seção. Quer dizer, aqui, a soma total atenderia então a flexão dessa aba lateral aqui, né, da sapata. Então é isso que a gente faz, ó. Pegou aqui um valor médio. Quem é esse X médio? O BS médio, que é a base média do trapézio, menos BW sobre 2 mais 0,15 de BW, tá? E aí pega essa base média, né? Aqui a base média seria a base maior mais base menor sobre 2, né? E aí calcula o momento, que seria o sigma S vezes x média ao quadrado sobre 2. E aí de novo acha a armadura, essa armadura é em centímetro quadrado por metro e distribui, né, ao longo de todo o comprimento AS aqui da sapata. Então vamos ter a armadura variável agora aqui, né? Armadura transversal com comprimentos variáveis, tá? Bom, e agora a viga de rigidez, como é que ela é dimensionada, né? A nossa viga de rigidez agora, o que vai acontecer com ela? Eu vou ter um valor, a carga agora na viga, né? Não é mais uma carga uniforme, ela vai ser uma carga trapezoidal, né? Por quê? Porque eu vou ter aqui no início, né, um valor que seria sigma S vezes BS1, que é o valor máximo, né, da carga, que é a base maior. E aqui do outro extremo eu vou ter a carga menor, né, que é o sigma S vezes o BS2. Então eu tenho uma carga trapezoidal. De novo, né, eu tenho uma carga trapezoidal com uma viga biapoiada. Ao resolver isso aqui, eu devo encontrar reações, né, que vão ser exatamente iguais a P1 e a P2, né? Que essa é a condição que a estrutura é isostática. Então, o centro dessa carga aqui vai coincidir com o centro de carga dos pilares. Consequentemente, a estrutura vai estar em equilíbrio, né, para solicitações P1 e P2. Bom, aí o procedimento é o mesmo, né? Se calcula então aqui os momentos e o esforço cortante dessa viga de rigidez e arma, né? Tradicionalmente, novamente nós vamos ter aquele diagrama predominantemente de momento positivo, portanto de armadura inferior. Ok? Então a parte teórica, né, das nossas vigas de rigidez, de sapata associada simples, né, com duas cargas, é isso que a gente viu, né? Para sapata, o caso da sapata retangular e o caso da sapata, a possibilidade de fazermos a sapata trapezoidal.